Bom dia, queridos irmãos. Hoje, finalizando a 14ª semana do tempo comum, além de recordar a memória de Nossa Senhora, também a memória votiva, que todo sábado recordamos na paróquia. Hoje nós temos uma memória obrigatória na igreja. São Bento, abade. Tem uma breve biografia aqui no Missal, eu gostaria de lê-la, para enriquecer, para vocês conhecerem um pouco sobre São Bento. São Bento nasceu em Núrcia em 480 e morreu em Monte Cassino em 547. É considerado patriarca do monaquismo ocidental. Após um período de solidão perto da sagrada gruta de Subiaco, passou para a vida cenobítica, comunitária. Primeiro em Subiaco, depois em Monte Cassino. Sua regra, que resume a tradição monástica oriental, adaptada com sabedoria e prudência ao mundo latino, abre novo caminho à civilização europeia, após o declínio da civilização romana. Nesta nova escola de serviço do Senhor, tem parte determinante a leitura meditada da Palavra de Deus e o louvor litúrgico, alternados com ritmos de trabalho, em clima intenso de caridade fraterna e de recíproco serviço. Nas pegadas de São Bento surgiram no continente europeu e nas ilhas centros de oração, cultura, promoção humana, hospitalidade para os pobres e os peregrinos. Paulo VI proclamou o padroeiro da Europa em 24 de outubro de 1964. Sua memória, por causa da Quaresma, foi transferida da data tradicional de 21 de março, considerado o dia de sua morte, para 11 de julho, dia em que desde a alta Idade Média, em alguns lugares, se fazia particular memória do santo. Então peçamos a São Bento hoje, e olhemos para São Bento como modelo daquilo que estamos vendo nessa semana. Jesus que chama os seus discípulos, vinde a mim, forma os seus discípulos e os envia para a missão, dizendo: não tenham medo, eu estarei com vocês, eu falarei com vocês, eu direi as palavras. O mundo pode machucá-los, feri-los até de morte, mas eu os ressuscitarei, tereis a vida eterna, porque vocês, quem semeia a vida eterna neste mundo, colherá a vida eterna. Nós estamos vendo essa missão da igreja, que é a missão de Jesus, que iniciou a semana dizendo: te louvo, Pai, porque escondestes esse reino dos céus, esta vida eterna, aos sábios, e as revelaste aos pequeninos, aqueles que acolhem o Evangelho anunciado pela igreja, aqueles que acolhem e que estão em contato com os sacramentos da igreja, que é a vida ressuscitada de nosso Senhor, Cristo vivo, na sua palavra, meditada, na Eucaristia celebrada, na confissão, em todos os sacramentos. É Cristo vivo, é o coração vivo de Cristo, humano e divino, que age por meio de sinais visíveis. E hoje nós temos o testemunho de São Bento.
São Bento viveu numa época muito mais difícil que a nossa. Ele, jovem, depois de alguns estudos em Roma, de boa família, inteligente, não suportou a vida política, eclesiástica, muitas corrupções na vida, um ambiente hostil. E o jovem Bento buscava dentro dele, aspirava às coisas santas, como nós vimos hoje, belíssimo, a experiência de Isaías, a experiência com a santidade, a glória de Deus. E só assim nasce uma vocação de uma experiência com o eterno, com o Senhor vivo. E é isso que Deus quer dar a todos os corações que se deixam ser tocados, os pequenos do reino, os pobres de Israel, aqueles que têm a sua riqueza em Deus e que não põem a sua esperança neste mundo que passará. Então Isaías, essa experiência São Bento viveu. Ele procurava a vida da época em Roma, como hoje, tanta corrupção no meio, e ele era de boa família, podia receber muitos cargos, a igreja também num ambiente difícil, e ele se recolhe e vai para uma região afastada, procurando o Senhor, procurando um lugar onde ele poderia, o coração dele poderia descansar, como obedecendo a ordem de Jesus, vinde a mim. Ele procurava a Cristo Jesus, e este é um dos princípios, nada antepor a Cristo. Cristo está em primeiro lugar para mim, e ele colocou Jesus em primeiro lugar e o buscou profundamente. Ele se recolheu inicialmente procurando nos arredores de Roma, e numa região bonita, num vale, ele encontra um monge já de idade, não tem o nome dele, é um monge romano, no monte, e ali este monge esse eremita começa a educá-lo, e ele escolhe uma gruta de difícil acesso. E este monge, de vez em quando, descia uma cesta com pães para ele. E ele ficou ali 3 anos nessa gruta, rezando. Uma gruta pequena, corria um veio de água. Era um lugar que eu gostava de ir. Vocês sabem que eu vivi um tempo em Roma. Nas férias eu tive a graça, e também em vários momentos ao longo do ano, eu ia celebrar missa para umas monjas salesianas de contemplação, neste monte, onde hoje tem a grande mosteiro de São Bento, encastonado na montanha, bonito, e ali está a gruta, mas no alto, onde ficava esse monge romano, ali tem uma comunidade, Casa San Biagio, de acolhida, de Sor Maria Pia, que faleceu esse ano, com 96 anos, grande estudiosa, de alta cultura, especialista em Lexio Divina. Eu ficava ali com ela, tive a graça de participar, de ver o que é uma vida monástica. E quando os turistas saíam, eu ligava para o abade, era um espanhol na época, né? E eu descia e ficava dentro da gruta e do mosteiro antigo, o primeiro mosteiro de São Bento, depois foi se formando, um lugar pequeno. E eu tive um tempo que eu fiquei lá, o dia do meu aniversário sacerdotal, fiquei muito tempo na gruta, e eu repensava, meu Deus, um lugar tão pequeno, e daqui foi o útero
de toda a vida espiritual e cultura da Europa. Daqui nasceu, da experiência transcendente, como Isaías, essa experiência com Deus, essa vida íntima com Deus, é aqui que nasce tudo. É de Deus que nós iremos renovar, é a partir de Deus, renovar a nossa família, é a partir de Deus que nós iremos renovar a nossa paróquia, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país. Eu vi aquela pobre gruta, mas ali foi habitada por um jovem homem que quis Deus, que colocou Cristo em primeiro lugar. Quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar e deixamos-nos ser seduzidos por sua presença, Ele fará de nós testemunhas, instrumentos de renovação. E esta é a angústia de Deus, se é que podemos falar, né? A forma de dizer. Ele não encontra pessoas para estar com Ele. Se nós pegarmos a primeira leitura de hoje, Deus diz: quem mandarei, quem enviarei? Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, quem irá por nós? Deus Todo-Poderoso, sim, mas Ele precisa e quis precisar de você, criatura. Ele quis precisar do seu testemunho, da sua voz, dos seus braços, da sua vida. Ah, mas Padre, eu sou pecador, eu tenho medo. E daí? O que diz o Senhor? O próprio anjo veio com a brasa e purificou Isaías, e o capacitou, e o enviou, assim como fez com os apóstolos. Todos eles foram educados, formados, curados, perdoados. Falta generosidade de nossa parte, para estar com o Senhor, em sua presença, como fez São Bento, estar com Ele. E é por isso que essa paróquia tem como primeiro pilar, fundamento, o próprio Deus entre nós, a glória de Deus, a santidade de Deus, na divina Eucaristia. É daqui que vai acontecer a renovação e a construção do sonho de Dom Bosco, ou do projeto de vida e de santidade que Dom Bosco iniciou. É de Deus. Coloquemos Deus em primeiro lugar, e tudo mais será dado por acréscimo. Se nós temos hoje cultura europeia, a civilização ocidental, foi por causa do sim deste homem, São Bento. E esta é a maior graça. Mas Padre, São Bento não é contra o demônio. Às vezes nós ficamos somente com um aspecto de uma oração. É a santidade que promove o reino dos céus, é a presença de uma pessoa de santidade que diz sim a Deus. Isto exorcizará o mundo, o mal, mas não somente o mal, mas começará uma renovação consistente de uma sociedade realmente cristã, de uma família cristã, de uma paróquia cristã. Às vezes nossas paróquias, famílias, nossas cidades estão muito mundanas, o nosso coração está mundando. É Cristo, nada antepor a Cristo. Então, queridos irmãos, renovemos a nossa vocação hoje, de colocar a Deus em primeiro lugar, buscá-lo como fez São Bento, como fez Isaías. Deus quis utilizar de São Bento, e depois ele e todos aqueles que seguiram a sua regra, imitando os seus princípios, popularam toda a Europa com santidade, núcleos de santidade, de busca de Deus, da palavra de Deus, renovação da liturgia, do amor concreto, a hospitalidade.
Eles santificaram o dia com oração, trabalho, descanso, estudo. Este é o exorcismo que precisamos, vidas santas. Mas começa com uma escolha por Deus só, como diz o grande princípio de Sainte Émilie de Villeneuve. Deus só, somente a Deus em primeiro lugar, e tudo mais será dado por acréscimo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, beba tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.